Hey everyone, how are you doing? Você também está com vontade de viajar? I do miss it. Eu realmente estou com saudades. Bem, para te ajudar em suas próximas viagens, liberamos a primeira aula do curso Inglês para Viagens. That's true, it's a gift for you. É um presente para você. Confira a aula completa a seguir e se quiser conhecer o curso completo, just let me know. Have fun and have a great trip. Hi everyone, welcome to this course English for Travel. Então seja bem-vindo a esse curso Inglês para Viagens da Overseas English, Inglês Além. I'm Tatiana, I'm Teacher Tatiana, então Tatiana aqui com vocês e vamos juntos aprender tudo o que você precisa para que dê tudo certo na sua tão sonhada International Trip. Se é a sua primeira vez viajando ao exterior, pode ser que toda essa novidade esteja animando você. Se você já esteve numa experiência antes, o fato de estar mais preparado para tudo que você vai enfrentar, com certeza também te encoraja. Seja qual for a sua situação, o seu contexto, eu quero te dar parabéns, congratulations, pela decisão de se preparar para a sua viagem internacional. Afinal, gente, ninguém quer passar por apertos realizando um sonho, não é verdade? Então, quando a gente pensa em viagens, international trip, o que vem à sua mente? Na minha vem mala, aeroporto, pessoas elegantes, pessoas com roupas casuais. Então o aeroporto é o ponto inicial da nossa viagem internacional. Então que palavras eu preciso saber, quais frases são as mais importantes, é o que vamos ver na aula de hoje. Vamos juntos? Então aqui nós temos o nosso Airport Main Vocabulary, então o vocabulário principal do airport. Então para começarmos, Ticket Desk, que é o termo para guichê, onde você deixará suas malas e pegará o seu ticket. Você precisará fazer o seu check-in no balcão de sua companhia aérea. Nesse caso, companhia aérea em inglês, airline. Check-in é o nome da área também onde você deixa suas malas e pega o seu ticket. So, ticket pode ser então chamado de boarding pass or boarding ticket. Então, olha uma frase que você pode ouvir nessa área. How many people are checking with you? Então, quantas pessoas, estão fazendo check-in com você? Please go to the check-in area. Por gentileza, dirija-se à área de check-in. E aí, gente, algo que você vai usar nesse momento da sua viagem é o seu passport. Então, esteja com ele, é o seu best friend, Cuide muito bem do seu passport, que é a sua identification. Então, pode ser chamado de ID, identification or passport. Então, para fazer seu check-in, você precisará do seu passport. E aqui a gente tem um pequeno exemplo. Olha só o clerk, que é o atendente, ele diz next e o passenger diz good morning e o clerk vai falar passport please e você vai entregar o passport. Here you are. Então essa é a forma da gente falar aqui está em English. Quando você faz seu check-in, você despacha a sua bagagem. So you check in your luggage. Então despachar a bagagem também é check-in. Lembrando que sua bagagem será pesada para verificação. Lembre-se de verificar o peso permitido para o seu destino para evitar problemas, ok? Os termos oversized baggage or overweight baggage se referem então à bagagem com peso acima do permitido. Make sure you avoid this kind of situation. Então, garanta que você vai evitar esse tipo de situação. Então, nesse momento de check-in, você poderá ficar com a sua carry-on baggage. Então, aqui tem um exemplo de uma carry-on baggage. Então, geralmente ela é menor, Cabe bastante coisa, tem um peso também determinado, Então, verifique as normas da bagagem de mão, então a sua carry-on baggage. E você receberá o seu ticket, que nós já falamos anteriormente. O atendente também informará seu local e horário de partida. Então, olha o exemplo. Sir, this is your boarding pass. You'll be boarding at gate 22 at 6:35. Então aqui o seu embarque será pelo portão 22 às 6h35. E aí falando um pouquinho mais sobre baggage and luggage, pode ser que você ouça esse tipo de pergunta. How many pieces of baggage do you have? Então, quantas malas você tem? You can get your luggage at the baggage claim. Então, gente, onde você vai pegar, na esteira, você pegar as malas, se chama de baggage claim in English. So, carry-on baggage, it's the one you don't need to check in. Então, já mostramos aqui a carry-on baggage, você não precisa despachá-la, After the check-in, you go to the departure lounge. Outro termo aqui, então, departure lounge é a área que você vai esperar, a sala de embarque.
Agora um exemplo de interação usando esses termos. Can you tell me where flight AZ672 to New York departs from, please? Então aqui é um exemplo de, pode me falar de onde ele vai, onde eu vou aguardar para poder fazer o embarque? Yes, it leaves from gate A27. Então repara que geralmente o gate, o portão de embarque, é sempre uma letra e um número. We hope you listen to the following sentence. Então a gente espera que você ouça a seguinte frase. Flight AZ777 is on time. Então se você ouvir isso, quer dizer que ele está no horário certo. Agora se você ouvir delayed, quer dizer que ele está atrasado. Então fechando essa parte do vocabulary, nós também temos o customs e customs officer. Então a hora que você after landing, depois que você aterrissar, você vai seguir para customs line, então para a fila, né, de quem vai passar pela immigration part. E lá você vai falar com o customs officer. Lembrando que a próxima aula desse curso é sobre immigration, então assista também. Depois que você passou pela imigração, você vai para o arrivals, que é a parte da chegada do airport. Há quem diga que é a parte mais feliz do aeroporto, é o lugar dos encontros. So, probably your host will be there, or friends, family, and maybe your driver. Então, se tem alguém que vai te esperar, vai ser nessa parte do aeroporto que você vai encontrar essa pessoa. Então, pode ser que seja alguém da sua família, seus amigos, talvez um motorista, né? Se você está viajando a trabalho, por exemplo. E aí eu vivi uma experiência muito interessante. Da minha primeira viagem internacional, eu fiz uma conexão, né? Eu fui para Vancouver, então eu fui de Guarulhos a Toronto, Toronto até Vancouver. E a minha host mother, então a minha mãe hospedeira, ela estaria me esperando lá no Arrivals. O nome dela era Joyce, mas eu não tinha nenhuma foto dela, porque já como faz um tempinho, gente, não era tão comum essa facilidade de fotos hoje em dia. E aí eu lembro de ter visto uma senhora, então eu sabia a idade dela, né? Com uma placa, meu nome é Tatiana, estava escrito Ana, tinha muitas letras. E eu achei engraçado, porque eu não vi mais nenhuma outra placa escrito Tatiana. Então você vai reconhecer que essa é a parte do aeroporto que as pessoas ficam com alguma identificação, né? Para você achar aí a pessoa que está te esperando. E aí eu lembro que eu cheguei até ela e falei, Are you Joyce? Ela falou, Yes. E aí eu ensinei ela a falar meu nome, porque Tatiana para eles é um pouquinho difícil. Mas foi uma experiência bem interessante que eu vivi no Arrivals do Airport. Então falando agora sobre as frases principais que você pode usar no airport. We can say, Excuse me, where can I find a trolley? Então, onde eu encontro um carrinho, né, de bagagens. Can you help me? Pode me ajudar? Or can you tell me where flight XXOOO departs from? Você pode me falar, né, de onde esse voo vai sair? E aí algumas frases que você pode usar. Here you are, então para você entregar algo para alguém. Just a moment, please, para você pedir para a pessoa esperar um pouquinho. Thank you very much, para você agradecer. E o anytime, que é uma forma de responder o agradecimento. E agora nós vamos revisar as palavras que a gente viu, né? Uma aula de bastante vocabulary. Então vamos lá. Vamos ver se você vai lembrando antes de eu falar o que cada palavra significa. Check-in, então tem dois usos, tanto a área quanto o lugar, quanto a ação de fazer o check-in, né? Boarding ticket, então é o seu bilhete de viagens, boarding ticket, e o seu passport, que é o seu ID or identification. Gate, que é a palavra para portão. Baggage and luggage, então para bagagens. Suitcase, também para mala. E aí carry on, que é esse exemplo que a gente usou, do carry on, bagagem de mão. Customs, que é a parte que você vai para a imigração. On time, que são os status do voo. Pode ser no horário, on time or delayed, atrasado. Então agora a gente vai fazer a gente vai ver um exemplo de possible interaction entre um atendente de aeroporto e você. Acompanha comigo. Next, good morning. Good morning. Where are you flying to today? London. Então, para onde você vai voar hoje? Para Londres. Passport, please. Passaporte, por favor. Here you are. How many people are checking with you? It's only me. Então, quantas pessoas vão fazer o check-in com você? Apenas eu. Are you checking any bags? Então, você vai despachar alguma mala? Yes, just one. Apenas uma. Ok, can you please place it on the scale? Então, você pode, por gentileza, colocá-la na balança? Sure, claro. Here you have your boarding pass. Thank you. Então, aqui o atendente te entregou o seu ticket, né, de viagem. Your flight leaves from gate 11B. Boarding begins in 30 minutes. Your seat number is 33C. Thank you very much. Então, aqui ele fala as informações do seu voo, né, que ele vai partir em 30 minutos.
perdão, que o embarque começa em 30 minutos e que o portão é o 11B. Também que o número do assento é o 23C e aí você agradece, thank you very much, e o attendant vai falar, have a nice trip, faça uma boa viagem. Agora você é o passageiro, vamos treinar? Eu vou ler novamente as frases do attendant e você vai fazer a parte do passageiro. Eu vou te dar um tempo para você repetir. Let's practice? Então vamos lá. Next, good morning. Where are you flying to today? Passport, please. How many people are checking with you? Are you checking any bags? Okay, can you please place it on the scale? Here you have your boarding pass. Your flight leaves from gate 11B. Boarding begins in 30 minutes. Your seat number is 23C. Have a nice trip. Então, para fecharmos essa nossa aula de airport, vamos listar aqui alguns lugares úteis para você saber como chegar e saber dizê-los em inglês se você estiver no International Airport. Então, você pode perguntar, where can I find, como a gente já viu anteriormente, então, onde eu encontro? E aí você pode colocar o local que você precisar. Então, por exemplo, where can I find the toilet? Lembrando que toilet é o termo para banheiros. Pode ser que você também veja nas placas a palavra restrooms, ou até mesmo washrooms. Então, todas essas palavras, toilet, restrooms, washrooms, são palavras que se referem ao banheiro em inglês. Uma outra coisa importante também para se saber é o food courts. Então, if you're hungry, se você estiver com fome, você precisa go to the food courts. Então, a palavra food courts é usada para praça de alimentação e aí dentro da praça de alimentação você pode você pode achar um coffee shop, né? Então, uma cafeteria ou até mesmo um restaurant. Então a pergunta seria, where can I find the food courts? Então, onde fica a praça de alimentação? E a pessoa vai te dar as direções para chegar até a praça de alimentação. Também temos o ATM, que é o Automated Teller Machine, que é a palavra para caixa eletrônico, pode ser que você precise de um no airport. E aí, falando de dinheiro, o Exchange Office, que é o lugar onde é o câmbio, onde você vai trocar a moeda se você precisar. E aí, falando sobre shopping, compras dentro do airport. You can find a bookstore, pode ser que você queira achar uma livraria, né? Às vezes você vai passar um tempo lá na sua conexão, então achar um bom livro para ler, in a bookstore, então livraria em inglês. E também duty free shop, esse é o lugar que as pessoas gostam muito no airport, porque você pode achar produtos internacionais de boas marcas sem taxa, por isso que é duty free, o nome do lugar. Então aqui tem alguns dos locais mais importantes no airport e eu quero encorajar você a acompanhar todas as aulas desse curso English for Travel. Vamos falar de mais lugares interessantes, frases que você precisa saber em várias situações que você vai vivenciar na sua viagem internacional. Então essa foi a nossa aula de hoje. I hope you have liked it. Espero que você tenha gostado. A gente se vê nas próximas aulas. See you then!